Olá, sou o professor Kim, bem-vindos a essa videoaula de Geografia. Olá pessoal, mais uma videoaula. Nós continuaremos nessa discutindo o processo de industrialização no Brasil. Em nossa primeira aula, nós vimos lá o desenvolvimento da atividade industrial em nosso país e por se tratar de uma atividade muito importante, eu quero discutir o Brasil atual, sobretudo nossa atual situação social e econômica, a partir desse processo de industrialização. Todos os países desenvolvidos, eles são também industrializados. As grandes potências globais são industrializadas, né? O contrário não é verdade. Nem todo país industrializado é desenvolvido. O Brasil é um exemplo. E por que que nós não nos desenvolvemos, né? Por que que o Brasil continua nessa situação? Para responder essa questão, que não é nada simples, nós temos de retomar nosso processo histórico, né? Então, os problemas que nós temos atualmente, eles estão ligados ao todo o desenvolvimento da sociedade brasileira, retomando ao período colonial. Pois bem, todos vocês sabem que o modelo de colonização aplicado no Brasil foi o modelo de exploração, né? Os portugueses vinham para cá e exploravam o território nacional. De toda maneira, mesmo considerando as características da exploração, né, houve aqui no território brasileiro povoamento também. Portugal não teria conseguido dominar esse território por tanto tempo sem ter criado aqui condições favoráveis para isso, né? Então houve políticas de povoamento e ocupação desse território com o intuito, inclusive, de protegê-lo, né? De cuidá-lo, defendê-lo contra possíveis perdas, invasões e ocupações de outros povos. E esse período, esse processo era muito importante para Portugal, porque diferentemente de outras potências europeias do norte da Europa que se industrializaram rapidamente, ou que se industrializaram primeiramente, Portugal manteve-se ainda naquele momento de revolução industrial que acontecia na Europa, sobre um país ainda de base agrária, base agrícola e dependia fortemente da sua colônia latino-americana, no caso o Brasil. Então eles mantinham uma dependência para o seu sustento, para a manutenção da sua riqueza, do nosso território, diferentemente do que aconteceu com outros países da Europa que já passavam por processo de industrialização. Estes sentiram menos com as independências. Portugal não, ele precisava muito ainda dos recursos naturais aqui do território brasileiro. E diante disso, forma-se em nosso território uma elite extremamente ligada então ao período escravagista, à grande propriedade rural, à monocultura para exportação, e tudo isso vai estar ligado, vai influenciar a atual situação socioeconômica do Brasil. Desde aquele momento, o Brasil já se apresentava numa divisão internacional do trabalho, numa DIT, como uma economia periférica, né, fornecedora de matéria-prima e consumidora de produtos manufaturados. O problema que nós temos aqui é que, no geral, o produto manufaturado ele tem um valor agregado, uma lucrabilidade bem maior do que o minério ou o produto agrícola sem beneficiamento algum. Então, desde aquele momento, desde o período colonial, o Brasil ele participa perifericamente da economia global. Ele participa, então, não era tratado como uma nação central, assim como ainda hoje, né? Mantemos essa situação de subdesenvolvimento. E com o advento da industrialização na Europa, que acontece antes de diversos países latino-americanos conquistarem sua independência, para os países europeus a colonização já não era mais a atividade mais importante. Eles queriam muito mais estabelecer relações de comércio, vender os produtos industrializados e comprar os produtos manufaturados. E após a independência do Brasil e de outras nações, né, nós nos colocamos como uma nação agroexportadora. Nesse sentido, mesmo após a independência, nós continuamos como grandes fornecedores de matéria-prima e consumidores de produtos. Isso não acontece por acaso. Enquanto os industriais europeus estavam reinvestindo os valores que acumulavam o seu lucro na melhoria de seu processo produtivo, gastavam muito dinheiro com isso, nós aqui no Brasil, a elite agropecuária, fazia investimentos modestos, pois para manter uma economia agroexportadora era necessário fazer baixos investimentos na manutenção daquela atividade, diferente do que acontecia na Europa. Os investimentos necessários para a manutenção e desenvolvimento de uma atividade industrial eram muito maiores do que o que nós fazíamos aqui. Isso com certeza promoveu o desenvolvimento deles em detrimento do investimentos, inclusive em áreas sociais, em capacitação da população, algo que aqui não aconteceu.
Então veja, esse é mais um ponto que vai garantir a nossa atual situação de subdesenvolvimento, nossos problemas sociais e econômicos. Legal essa fala aqui, né? Que eles investiam lá em muito mais do que aqui para a manutenção da economia deles. O valor gasto da elite lá era bem menor do que aqui, porque não precisava, era produto barato, então não tinha desenvolvimento. Para manter uma indústria, você tinha de desenvolver tecnologia. Aqui não precisava plantar café, não precisa de nada. Então não tem por que investir. Entendam, pessoal, a necessidade de investimento e de reinvestimento no setor produtivo pautado numa sociedade industrial era muito maior, pois era necessário investimento para desenvolvimento de tecnologia, para desenvolvimento de inovação. Isso criava oportunidades e as nações europeias se colocavam como as principais potências do planeta, né? Aqui não. A nossa sociedade era pautada no modelo agroexportador. Então, para a manutenção do modelo agrário, para plantação de café, no caso, não era necessário grandes investimentos. Era uma economia simples. E isso não gerava, de fato, desenvolvimento como aconteceu, né? Então, mesmo após a independência, a economia brasileira ela se sustenta pautada na dependência que mantinha com os países europeus, como fornecedor de produtos para a Europa. Nós atendíamos as necessidades de países europeus já em momento de revolução industrial, principalmente da Inglaterra. Nas primeiras décadas do século XX, a economia brasileira era pautada, então, no café no Sudeste, a cana-de-açúcar no Nordeste e a borracha no Norte. E é nesse momento que, como nós vimos na última aula, início do século XX, o Brasil começa seu processo de industrialização, que irá ter um impulso significativo com a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e mais tarde com as duas grandes guerras mundiais, porque aí nossos fornecedores não tinham mais excedentes para vender, né? E se você pensar na crise de 29, nós não tínhamos mais compradores. Então, naquele momento, inclusive, o Brasil não tinha para quem vender café, porque a economia global estava em crise e diminuiu seu poder de compra. E será nesse momento, como nós vimos na última aula, que se inicia o processo de substituição de importação em território brasileiro, décadas de 20 a 40, quando começamos, então, a nos industrializar. E a partir daqui, a busca pelo desenvolvimento industrial se torna uma obsessão da elite brasileira, de intelectuais, de políticos. Então nós tínhamos um objetivo bastante certo, que era tornar o Brasil um país industrializado. E qual o problema disso? Que nesse meio tempo, por vezes, nós nos esquecemos de cuidar de outras questões. Mais uma vez, os problemas, então, sociais, econômicos e políticos. Então veja, o Brasil tinha uma busca frenética pelo desenvolvimento industrial, mas deixa em segundo plano questões sociais. E é claro, nós atingimos a industrialização, o Brasil é uma nação industrializada. No entanto, os problemas sociais persistem. Algo que não acontece, por exemplo, com as nações industrializadas do norte, da Europa, os Estados Unidos e o Japão. As desigualdades sociais não são elevadas nesses países, diferente do que acontece aqui no Brasil. Então, durante o governo JK, o Brasil entra no mundo industrializado, como nós vimos lá na primeira aula. E pautado aqui num tripé: o capital privado nacional, responsável pela indústria de bens de consumo não duráveis, via de regra alimentícia e têxtil; o capital privado internacional, responsável pela produção de bens industrializados duráveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, automóveis, por exemplo; e ao capital estatal, responsável pela infraestrutura e indústria de base. Lembre, aquela que nós vimos lá com Vargas, né? Ela continua sendo responsabilidade do Estado nos governos posteriores, inclusive até hoje, né? Via de regra, quem investe na base, na infraestrutura, continua sendo o Estado. Pautado neste tripé, o Brasil passa então de uma economia agrária para uma economia industrial, de uma sociedade rural para uma sociedade urbana industrial. Já na década de 70, né, a população urbana supera a população rural na segunda metade da década de 60. Então, já na década de 70, o Brasil passa a ser caracterizado como uma sociedade urbana e industrial. Veja, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. No entanto, como vocês sabem, essa passagem de sociedade rural para urbana industrial não significou desenvolvimento. O Brasil continua com o status de país emergente ou subdesenvolvido.
Muito porque na nossa indústria tardia, o que fez o motor dela, por vezes, foi o capital estrangeiro. E o capital estrangeiro, ele buscava o quê num país como o Brasil, por exemplo? Dentre outras questões, principalmente mão de obra barata e incentivos fiscais. Aqui um ponto importante: a mão de obra barata ela se apresenta como um atrativo econômico, mas atrativo para quem? Para o trabalhador, para o operário? Não, para o industrial, para a multinacional que vem se instalar no Brasil e usufruir então desta mão de obra barata. E esse baixo salário, o salário mínimo, você deve entender que é o mínimo para que uma família consiga se manter, consiga se alimentar, pagar suas despesas, que por vezes não acontece, por vezes o ganho de um trabalhador não é suficiente. E isso estará atrelado então em nosso país ao surgimento e desenvolvimento de favelas e cortiços, ambientes precários. Então entenda que o processo de desenvolvimento industrial brasileiro ele está ligado à precarização do modelo de vida, do modo de vida da sociedade brasileira. Dessa forma, podemos concluir que a atração de multinacionais ao território brasileiro está diretamente ligado às precárias condições de vida da maior parte da população brasileira. E é claro que isso não é bom. Por isso, prestem atenção, quando você identificar crescimento. O Brasil, nas décadas de 80, ele se apresenta como a oitava economia, teve um crescimento extraordinário do ponto de vista econômico, mas isso não necessariamente se reflete como melhoria na qualidade de vida da população. Então, o crescimento econômico só é interessante quando ele é revertido também em melhoria na condição de vida da população. Senão, quem está se beneficiando é somente, exclusivamente, o grande industrial, que, no caso do Brasil, por vezes, é um industrial estrangeiro, nem mesmo brasileiro ele é. Junto a isso, é claro, nós devemos citar aqui o endividamento externo, porque como um país de base agrária consegue se tornar industrializado num curto período de tempo, como aconteceu com o Brasil? Mediante empréstimos dos bancos internacionais das grandes potências do planeta. Como nós iríamos construir grandes usinas, fazer as grandes obras de integração, grandes rodovias, sem ter capital em nosso território, com uma economia agrária? Não era possível. Então nós recorremos a esses empréstimos e o Brasil se torna uma nação endividada. Resumindo essa primeira parte, fechando essa primeira parte, você deve entender que o Brasil ele se torna uma sociedade urbana industrial mantendo todo o atraso que nós tínhamos desde o período colonial, toda a precariedade nas condições de vida da sua população. Continuamos, assim, numa periferia da economia global. A partir daqui, quero discutir com vocês as desigualdades socioespaciais no território brasileiro ligado a processo de industrialização. Anteriormente à indústria brasileira, nós nos organizamos no que a geografia vai tratar como arquipélago econômico. Nós tínhamos ilhas de desenvolvimento econômico no Brasil colonial. Se você considerar as atividades econômicas, os ciclos que vocês devem ter visto em história, o ciclo da madeira, o ciclo da cana, o ciclo da borracha, o ciclo do ouro, o ciclo do café, são atividades que acontecem todas desconectas umas das outras, por isso ilhas. Então, hoje, se nós considerarmos, por mais integrado que o território possa parecer estar, imagine, a região Nordeste mantém pouca relação com outras regiões do Brasil, a região Norte é mais isolada, nós não temos ainda um território integrado. Por quê? Não existia necessidade dessa integração. Enquanto sociedade, enquanto economia agroexportadora, qual era a relação que as regiões do Brasil mantinham? Com o exterior. Então a preocupação era levar o produto do interior até os portos para serem exportados. Isso começa a mudar com o processo de industrialização brasileira. Como vocês viram, o nosso processo é uma indústria de substituição. Nós começamos a produzir para o consumo interno, então nós começamos a nos importar mais com a criação de um mercado interno. Então percebam, a partir do processo de industrialização, começa a se dar maior valor para a formação de um mercado interno de consumo. Durante o período colonial, numa sociedade agroexportadora, as relações econômicas se davam muito mais das regiões brasileiras com o exterior
do que entre si. O que eu quero dizer? O Nordeste mantinha uma relação muito mais próxima com a Europa, por exemplo, do que com a região Sudeste. É claro, naquele momento nem existiam essas nomenclaturas, né? Mas a região que hoje é o Sudeste e que hoje é o Nordeste, por exemplo, né? Então eles mantinham uma relação muito mais com o estrangeiro, com o exterior, do que com o próprio território nacional. Isso só vai acontecer com a atividade industrial crescente no Brasil e com a formação dessa tão falada sociedade urbana industrial. Começa a haver uma integração no território nacional. Quando pensamos nessa integração das regiões brasileiras, da sociedade brasileira, nós vamos considerar então as grandes obras, as rodovias, ferrovias, sistemas de transporte, que tornavam maior o fluxo e as trocas, né, de mercadorias e também de pessoas. Mas não é só isso. Nesse processo de integração, seria necessário também, para que nós tivéssemos uma sociedade mais homogênea, investimentos em setores sociais, na educação, na saúde, na justiça, na segurança, o que definitivamente não aconteceu. As diferenças socioeconômicas, as diferenças sociais, elas são gritantes em nosso país, sobretudo quando comparamos as regiões, quando comparamos a região sul ao sertão nordestino, quando comparamos a região sudeste ao norte do Brasil. Essas desigualdades, elas são gritantes. Então entendam que mesmo com a integração que foi trazida através da atividade industrial, o nosso território ele não se tornou integrado do ponto de vista social e por isso nós continuamos nessa situação de precariedade, por isso nós não nos desenvolvemos. Galera, o meu objetivo até aqui foi relacionar o desenvolvimento industrial brasileiro à nossa atual condição social. Sobretudo, ressaltar que, mesmo o Brasil sendo uma nação industrializada, essa atividade não conseguiu, em nosso país, resolver nossos problemas. Nós continuamos tendo diversos problemas que vocês vivenciam, né, em seus dia a dia. Então, esse foi meu objetivo, relacionar a atividade industrial, o desenvolvimento da atividade industrial com o nosso atual modo de vida. E a partir daqui, eu vou brevemente pontuar as características industriais de cada uma das regiões brasileiras. Começando pela região Sudeste, que de longe é a que apresenta maior desenvolvimento industrial do país. E essas atividades industriais concentram-se, primeiramente, entre as regiões da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, de Campinas, de Vitória, que são as principais cidades. É ali que se estabelece, então, os tecnopolos, sobretudo na região de São Paulo-Campinas, né? Tecnopolos são as regiões, as áreas de desenvolvimento de conhecimento, de desenvolvimento de ciência, de tecnologia propriamente. Então, a indústria de ponta no Brasil está necessariamente nesta região, na região sudeste. Ali nós temos a concentração dos principais meios de escoamento do produto brasileiro, as principais rodovias, as principais ferrovias, os principais portos estão nessa região e tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento industrial da área, inclusive para a indústria de base, né? Como nós vimos na primeira aula, nós temos ali no quadrilátero ferrífero no estado de Minas Gerais, extração de importantíssimos recursos naturais, né, minério de ferro e outros, que serão base para a atividade industrial, a siderurgia no estado do Rio de Janeiro, a Petrobras, que está no estado do Rio de Janeiro. Então, são atividades de base que irão motivar, incrementar todo o parque industrial, não só do Sudeste, mas também brasileiro. A segunda região mais industrializada do Brasil é a nossa região, a região Sul. Seu principal parque industrial está na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que desenvolve uma atividade industrial bastante diversificada. E em segundo lugar, o polo industrial de Curitiba, que envolve aproximadamente 10 municípios com um grande desenvolvimento industrial também. E nesse caso, também com uma atividade industrial diversificada. E um ponto de destaque da região sul é a proximidade com o Mercosul, né, com os países aqui do Cone Sul, Argentina, Paraguai e Uruguai. E que faz com que nós possamos ter, então, um importante vínculo comercial e industrial aqui no sul da América do Sul. Atualmente, a região Nordeste ela apresenta elevadíssimos índices de crescimento industrial, com uma indústria também diversa, mais pautada na indústria química, petroquímica, automobilística, de celulose, de bebidas e concentrada principalmente nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. Então o Nordeste é uma região bastante promissora do ponto de vista do desenvolvimento industrial. A região Norte, como nós vimos,
ela tem como representatividade industrial a Zona Franca de Manaus. Então é o principal e único polo industrial daquela região, exatamente a capital do estado do Amazonas. Belém, no Pará, também tem uma atividade industrial, mas ainda incipiente, inicial, ficando o destaque da região para a Zona Franca de Manaus. Como eu falei na primeira aula, responsável pela produção de muito do que nós consumimos aqui na região sul e sudeste, por exemplo. Por fim, a região centro-oeste, que é a região de expansão agrícola brasileira, né? Uma região bastante promissora. Nós iremos ver num conteúdo à frente, quando falarmos de urbanização, as novas cidades do centro-oeste, todas elas ligadas à atividade agropecuária. Então, inclusive, a atividade industrial também estará ligado à agropecuária no centro-oeste. Então, nós temos lá regiões bastante promissoras, vinculando o campo e a indústria, beleza? Galera, é isso, espero que tenham aproveitado e nos vemos nas próximas aulas. Até mais.